Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. A família Hoover era composta por Ernest Hoover Jr., que na época dos fatos estava com 42 anos de idade e era casado com Jean Hoover, de 43 anos. Ernest era um grande negociador e proprietário de uma empresa nacional de transportes rodoviários. Sua esposa Jean nasceu em 8 de dezembro de 1959 em Johnston, na Pensilvânia. Juntos, o casal teve duas filhas, Victoria, de 20 anos, e Elizabeth, de 15 anos. A filha mais velha do casal, a Victoria, tinha dado aos pais uma menina chamada Madison, que estava com 9 meses de idade. O pai da bebê Madison era um homem chamado Frank Ramos. No ano de 2002, quando aconteceram os fatos, a família morava em Middletown, na Pensilvânia. É relatado que a família era bastante disfuncional e Ernest costumava ser agressivo e controlador com sua esposa e também com suas filhas, desde quando eram crianças. O fato que corroborou esse relato foi a conclusão do divórcio que aconteceu no verão daquele ano. Bom, o Natal é uma data que desperta nas pessoas sentimentos profundos que são aflorados pela magia e encantamento que são naturais do clima festivo que essa data promove. A magia do Natal pode trazer, dentre outras, várias possibilidades favoráveis ao nosso bem-estar, o envolvimento com princípios como a solidariedade, a justiça, a equidade, a inclusão e o respeito pelo próximo. E é exatamente por isso que a comunidade local ficou extremamente chocada e comovida com os acontecimentos envolvendo o Natal de 2002. Conforme determinava a tradição da família de Jean, todo dia 24 de cada ano, ela e seu marido colocavam as filhas no carro e dirigiam para Johnston, cidade de nascimento da Jean. Era comum eles fazerem a ceia de Natal na casa dos pais dela. Os pais dela se chamavam Joey e Mary Britman, e naquele Natal de 2002 tudo deveria acontecer da mesma maneira. A família viajaria no dia 24 de dezembro, abririam os presentes e fariam a ceia, e ficariam até dia 25 ou 26 após o feriado. A única coisa que mudaria neste ano é que Ernest não participaria das comemorações, afinal de contas ele estava recém-divorciado de Jean, portanto viajariam naquela noite apenas a mulher, as duas filhas e a netinha. Não há informações precisas de que o pai da bebê participaria do jantar. O fato é que as meninas não chegaram no horário combinado, e então a senhora Mary Britman, mãe de Jean, fez várias ligações para a casa da filha na tentativa de entender o porquê da demora. Lamentavelmente, nenhuma ligação foi atendida e muito menos retornada. Devido ao tempo de atraso ser bastante incomum, Mary entrou em contato com a polícia para obter informações sobre algum possível acidente relatado que tivesse acontecido na rodovia que ligava sua cidade à de sua filha. Nenhuma ocorrência havia sido registrada e ela ficou bastante aliviada com essa notícia. Pelo menos ninguém havia se acidentado na rodovia. Ela então ligou para a delegacia de Middletown, perguntando se eles poderiam averiguar se estava tudo em ordem na casa da família Hoover. Ela foi lembrada de que em dezembro é bastante complicado o trânsito e as condições de quem viaja, principalmente na véspera de Natal, e que provavelmente sua filha estaria trancada em algum congestionamento. Mary foi orientada a ligar somente no dia seguinte, caso sua filha não aparecesse. É uma triste notícia, eu sei, mas tanto Jean quanto suas filhas e sua neta não chegaram na casa de Mary nem naquela noite, dia 24, e nem no dia 25. Bastante preocupada com essa demora e já sentindo que havia algo de muito errado, a Mary ligou novamente para a delegacia de Middletown. Ela suplicou que os policiais passassem pela casa na rua North Union Street e verificassem como estava a família. Por volta das 7h45 da manhã do Natal de 2002, o policial Robert Givler foi designado para comparecer à casa da família e averiguar a situação.
Assim que o Robert chegou na casa de Jean, ele não percebeu nada suspeito ou fora do comum. Ele então bateu na porta da frente, mas não foi atendido. Então ele tocou a campainha por vários segundos, mas ninguém apareceu. Robert tentou olhar pelas janelas, mas a visão do lado de fora era bastante comprometida. Foi então que ele decidiu ir até os fundos e percebe que as janelas da porta da garagem estavam quebradas. Ele agarra a porta da garagem e consegue abri-la sem dificuldades. E assim que entra, ele dá de cara com o carro da família, que ainda está na garagem. Ele então bate na porta que dá acesso à casa, mas ninguém atende. Ele então entra por um corredor e mais adiante ele descobre um corpo feminino caído no chão. Robert chama reforço e logo em seguida chegam mais policiais e uma ambulância. Agora eles precisavam aguardar a chegada dos investigadores e peritos, e enquanto vasculhavam a residência, eles ouvem um barulho vindo do andar de cima da casa. 3 policiais sobem lentamente as escadas e assim que chegam no corredor central, eles descobrem outra vítima já sem vida, com um bebê sentado em seu braço. O policial Robert continua vasculhando a casa, enquanto outro policial leva o bebê para os paramédicos. A bebê Madison estava bem. Ela havia sofrido apenas uma leve desidratação e isso indicava que ela estava ali havia pelo menos 24 horas. Assim que chegou ao final do corredor, Robert encontrou a terceira vítima deitada na cama. Como já sabemos, as vítimas eram Jean e suas 2 filhas, Victoria e Elizabeth. Todas as 3 foram mortas com um único tiro, oriundo de uma arma de fogo de pequeno calibre. A Jean foi atingida na cabeça e era a vítima encontrada na cozinha. Ao analisar a cena, os investigadores sugeriram que ela estava passando um café quando o criminoso se aproximou e disparou contra ela. As primeiras teorias eram de que o ataque aconteceu às 4 horas da manhã. Esse esboço indicava que a segunda vítima teria sido a Victoria, que foi atingida também na cabeça. De acordo com essa linha de raciocínio, ela teria se abaixado para proteger o bebê quando foi alvejada. Já a Elizabeth, que foi encontrada deitada em sua cama, também estava com um único ferimento no olho esquerdo. A polícia passou a acreditar que ela havia segurado o cano da arma quando foi disparada, porque existiam marcas de queimadura em suas mãos. Após verificação completa do local, nenhuma arma foi encontrada na casa. Um policial que participou das investigações revelou que os fios do telefone que ficavam na parte de trás da casa haviam sido danificados. Isso foi feito para que ninguém conseguisse chamar ajuda. As investigações prosseguiram e, como de costume, as pessoas mais próximas das vítimas foram interrogadas primeiro. Em seguida, os investigadores colocaram uma lupa em todos os fatos envolvendo o divórcio de Jean e Ernest, e as descobertas foram aterrorizantes. Lembra que eu disse que ele costumava ser violento com todas elas? Pois então, na verdade ele costumava ir muito além disso. Em julho de 2002, Ernest foi acusado de diversos crimes de abuso, inclusive de uma menor de idade. Essas acusações envolviam suas 2 filhas, Victoria e a Elizabeth. A Elizabeth era carinhosamente chamada de Izzy. A Victoria acabou revelando um segredo que ela vinha escondendo havia muitos anos. Ernest, seu pai, abusava dela desde quando ela era pequena. Em sua inocência, ela acreditava que se não revelasse o segredo a ninguém, seu pai não colocaria as mãos em Izzy. Então, para defender a irmãzinha, ela ficou bem quietinha. O segredo foi revelado quando ela estava conversando com uma tia e acabou desabafando. Ela disse que tinha certeza que estava acontecendo o mesmo com a sua irmãzinha. Ela disse ainda para sua tia que seu pai havia prometido que não faria nada com a Elizabeth, mas ele tinha quebrado sua promessa. Com o apoio de sua tia, Victoria e Elizabeth contaram à polícia o que estava acontecendo com elas e homologaram as acusações. Imediatamente quando soube disso, a mãe das meninas entrou com um pedido de proteção contra o Ernest no juizado da família. O pedido voltou rapidamente aprovado e o Ernest foi obrigado a desocupar a casa e estava totalmente proibido de se aproximar da residência e de qualquer uma das mulheres. Ernest prestou depoimento junto de seu advogado e logo depois foi liberado sob a fiança de $100 mil para aguardar o julgamento em liberdade. Ele em seguida mudou-se para o condado de Cambria para morar com sua mãe, seu pai e também seu irmão mais novo chamado Scott Hulliver. Posteriormente, uma audiência preliminar foi realizada sobre os crimes sexuais a ele imputados. Tanto sua esposa Jean quanto sua filha Victoria
e Elizabeth testemunharam contra ele naquela audiência. As acusações foram mantidas em tribunal e o julgamento dessas acusações estava programado para começar em janeiro de 2003, isto é, algumas semanas antes delas terem sido encontradas sem vida em sua casa. Aquela era a primeira pista para revelar o que aconteceu neste misterioso caso. Os investigadores então viajaram até Cambria para interrogar o Ernest. Cambria fica longe, pessoal, quase 3 horas de carro. Ernest foi conduzido até a delegacia local junto de seu irmão Scott Hulliver. Ernest disse à polícia que assistiu nos noticiários a respeito das mortes envolvendo membros de sua família, mas não fazia ideia de quem poderia ter feito aquela coisa horrível com as pessoas que ele mais amava no mundo. Ele mais que depressa apresentou seu álibi, dizendo que ele e seu irmão Scott estavam nas montanhas do condado de Cambria naquele dia e horário. Seu irmão Scott confirmou o álibi logo em seguida. Enquanto Ernest era ouvido em Cambria, outros investigadores interrogavam Frank Ramos, que era o pai da bebê Madison. Frank não acreditava que Madison era sua filha até que um teste de paternidade provasse o contrário. O álibi de Frank para o dia 24 foi verificado e ele foi inocentado na sequência. Ficou comprovado que ele estava a cerca de 1h30 de Middleton no momento dos ataques. Um homem chamado Turner Higgins, que também havia sido namorado da Victoria, foi interrogado alguns dias depois. Ele era próximo da família e considerado de confiança de Jean. O álibi de Turner foi validado e ele também foi inocentado. Com tudo isso, os investigadores voltaram à estaca zero e se inclinaram de volta para os parentes diretos. As autoridades conseguiram em pouco tempo os mandados de busca para a residência de Ernest no condado de Cambria e também para o veículo de seu irmão Scott. Quando reviraram o carro de Scott, os policiais encontraram um bloco de notas no porta-malas com uma anotação que dizia: "Estávamos avistando cervos e coiotes nas montanhas." A letra era de Scott e aquela parecia uma anotação de algo que deveria ser lembrado, como se fosse algo importante a ser dito para alguém. Esse estranho detalhe acionou o alerta da polícia e eles convocaram os irmãos para interrogatório novamente. Assim que pisou na delegacia, Ernest reclamou seu direito de permanecer em silêncio e ligou para seu advogado. Já o Scott tentou manter o álibi, repetindo as mesmas palavras de antes, mas tão logo ele viu as fotos da cena do crime envolvendo sua cunhada e suas 2 sobrinhas, ele desabou em choro e confessou aos investigadores tudo o que ele sabia. Ele confessou às autoridades que levou seu irmão Ernest para sua antiga residência em Middleton nas primeiras horas da manhã do dia 25 de dezembro de 2002. De acordo com as declarações de Scott, os dois estavam bebendo quando Ernest disse que queria ir a Middleton buscar seu amado cachorro. Scott disse que entendia a proibição do irmão em chegar perto da residência. Era uma ordem dada por um juiz, mas mesmo assim ele optou por ajudá-lo porque acreditou que o irmão estivesse sofrendo muito com a ausência do animal. As declarações seguiram e ele informou que os dois chegaram perto das 4 da madrugada. Ernest mandou ele estacionar e permanecer no carro. Mais ou menos 15 minutos depois, seu irmão estava de volta e disse a Scott para voltar rapidamente para Cambria. Quando estava chegando na cidade, Ernest mudou a rota e ordenou que fosse levado para a floresta. Ainda de acordo com essa versão dos fatos, Ernest estava bastante inquieto e se recusou a falar sobre o que estava acontecendo. Quando eles chegaram ao destino, ele saiu do carro e entrou na floresta carregando em suas mãos uma pistola e uma espingarda. Scott não pôde deixar de notar que no momento em que voltou para o carro, seu irmão não carregava nenhuma das armas. Os policiais solicitaram que o Scott os levasse até o ponto em que o suspeito entrou na floresta. Uma operação foi montada e os oficiais da lei vasculharam cada centímetro quadrado daquela floresta. Após várias horas de busca sem sucesso, no momento em que a polícia estava prestes a desistir daquela operação, um policial olhou para baixo e, entre algumas pedras, ele avistou o cano enferrujado de uma pistola. Quando a perícia revelou o número de série, foi descoberto que aquela arma pertencia ao tio de Ernest, irmão de sua mãe. Todo o objeto foi periciado e a balística revelou que aquela era absolutamente a arma do crime. Com base em todas as descobertas das investigações, as autoridades enfim acusaram formalmente Ernest Hulliver de 3 acusações de assassinato em primeiro grau. Os promotores deram andamento no processo e buscaram pela pena capital. Seu irmão, Scott Hulliver,
foi acusado de ser cúmplice e foi detido imediatamente sem possibilidade de fiança. Algumas horas depois, ele fez um acordo com a promotoria e concordou em se declarar culpado de 3 acusações de homicídio em terceiro grau, e com isso receberia uma pena entre 15 e no máximo 25 anos de prisão, e depois estaria apto a solicitar liberdade condicional. A essa altura, todos nós poderíamos pensar que o caso estava acabado e Ernest tinha se dado por vencido, mas não se enganem. Enquanto estava preso e aguardando o julgamento, Ernest tentou contratar os serviços de um matador de aluguel através de um perigoso prisioneiro com o qual ele dividiu a cela, chamado James Maddings. De acordo com informações das autoridades, ele tinha a intenção de terminar com a vida do pai da sua netinha, o Frank Ramos, e fazer com que esse ato pudesse se parecer com um suicídio. O plano era deixar uma confissão na qual Frank assumiria que ele foi o único responsável pelas mortes de Jean, Victoria e Elizabeth. O presidiário James fingiu total interesse na ideia de Ernest, mas assim que se viu longe do novo colega de cela, ele chamou os policiais e entregou todo o plano para as autoridades. Os investigadores então montaram uma armadilha na qual um agente penitenciário de outra cadeia fingiu ser o assassino e as autoridades gravaram todas as conversas que ele teve com o Ernest. Ele se achou muito esperto, mas não foi dessa vez, né, pessoal? Durante o julgamento, as 3 acusações de homicídio foram somadas com as acusações de abuso sofrido pelas irmãs e também o projeto de assassinar o Frank. Scott Hulliver testemunhou para a acusação e confirmou que quando Ernest voltou para casa, a casa de seus pais, ele estava extremamente revoltado porque Jean não ficou ao seu lado na audiência preliminar, aquela que ele estava sendo acusado de abuso, lembra? E ele disse em seguida que atiraria em Jean naquela mesma hora se tivesse uma arma. O juiz também admitiu que fossem adicionados os depoimentos de Victoria e Elizabeth. Depoimentos esses que elas deram no dia da audiência preliminar. A teoria apresentada pela acusação era que as 3 foram mortas para impedir que testemunhassem no julgamento que aconteceria em 2003. No ano de 2004, Ernest Hulliver foi condenado por 3 acusações de assassinato em primeiro grau, além de assassinato de testemunhas de acusação, conspiração, roubo e tentativa de crime por encomenda. Entretanto, ele foi inocentado pelo júri em relação aos crimes sexuais. O júri recomendou 3 sentenças de pena capital para Ernest. Por conta de vários recursos em instâncias superiores, ele ainda está no corredor da morte. Por outro lado, o Tribunal Superior da Pensilvânia decidiu em 10 de janeiro de 2014 que as acusações de abuso sexual contra Ernest deveriam permanecer em seu registro de prisão criminal. O Tribunal Superior observou que as acusações de abuso sexual estão intimamente ligadas aos assassinatos e que ele não tem direito a uma medida que eliminaria o seu histórico. Ernest ficou extremamente revoltado com essa decisão porque alegou que ter essas acusações em seu registro prejudicaria suas chances de provar sua inocência no futuro. Já em janeiro de 2019, a Suprema Corte da Pensilvânia manteve as acusações dele, rejeitando todas as questões que ele levantou na apelação. Seus recursos estaduais foram esgotados e agora a única esperança dele é o processo de apelação federal. Ele segue preso e, se escapar da pena de morte, seu melhor cenário será enfrentar 3 condenações de prisão perpétua. E o que vocês acharam desse caso, pessoal? Eu achei esse cara bastante ardiloso. Eu vou deixar aqui a indicação de alguns casos de pessoas que, assim como ele, não se entregaram com facilidade e pensaram que escapariam ilesos de responder por seus crimes. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Como sempre, né? Se gostou, não esquece de deixar o like, que me motiva muito a continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.